Ora bem, Futebol Clube do Porto, Porto que jogou hoje para a Liga Europa. O Futebol Clube do Porto deslocou-se aos Países Baixos para defrontar o Utrecht, a equipa neerlandesa, com um registro na Liga Europa bastante negativo. Antes de defrontar o Porto, esta equipa tinha 0 pontos e tinha também aqui uma agravante que não tinha marcado qualquer golo. Portanto, era uma equipa só com derrotas em 3 jogos e não tinha marcado um único golo nesta competição. Cabia ao Futebol Clube do Porto também assumir responsabilidades, porque na teoria o Porto muito mais forte do que esta equipa neerlandesa. Cabia ao Porto e ao Farioli a trazer essa responsabilidade para dentro de campo, mas o resultado final e a forma como o Futebol Clube do Porto chegou a este resultado tem muito, mas muito que se lhe diga. Vamos começar pelas equipas iniciais. Por parte do Utrecht, também fizeram algumas mudanças, o que me deixou muito surpreendido, por exemplo, Haller ter ficado no banco em detrimento do Min, o ponta de lança. E também esta mudança do meio campo, o Danny De Beat estava em dúvida, mas acabou por ser titular e para mim é o titular. Mas eu pensei que ele fosse fazer também aqui uma gestão com o Danny De Beat. Central, Virgerver ou Didan, o Didan contava que ele não jogasse, e o Murkin, o extremo esquerdo, também não estava previsto jogar, que é um extremo esquerdo mais associativo, não tem tanta velocidade como o jogador que entrou, o Kathleen, o francês, mas Haller a ficar no banco foi uma surpresa para mim. Já a equipa do Porto, muitas alterações, e com este impacto de alterações fez-me lembrar jogos anteriores do Futebol Clube do Porto na Liga Europa, que acabou por não trazer aquilo que o adepto mais queria, que é a forma de jogar do Porto, apesar que o Porto venceu no Dragão, acho que foi o Leipzig por 2-1, que teve um resultado positivo, mas a forma de jogar tem muito a ver com a gestão da equipa. E Farioli deixa no banco Samu, Frohold, Varela, Kivior, e vai à procura de uma equipa alternativa, tendo em vista o adversário, 0 pontos e nenhum gol marcado. E eu compreendo por um lado, não compreendo pelo outro lado, porque em questões físicas o Futebol do Porto tem mais uma jornada. De resto, temos aqui uma pausa para as seleções, sabendo que os jogadores, quando vão às seleções, o ritmo de treino é completamente diferente do ritmo de um clube, que tem apenas as deslocações como algo cansativo, não só o aspecto físico, mas o aspecto mental. Mas teria o Futebol do Porto uma margem em termos físicos, não trazer esta mudança por completo, porque o calendário assim o permitia, mas por outro lado eu entendo estas mudanças, que é, tu tens um plantel e aqueles jogadores que jogam menos, o treinador quer mostrar, tu estás comigo e eu acredito em ti, vou-te colocar na montra europeia, vou-te dar minutos para puxar o jogador para o meu lado, e acredito que, por exemplo, o Eustáquio, que teve a oportunidade de ser titular, o próprio Denis Gul, sabendo que o Samu é o titular deste Futebol do Porto, Prepites, o central, em detrimento do Kivior, tanto o Martim, percebe-se que o lugar é de Alberto Costa, e também o Pablo Rosário, que vai entrando em alguns jogos, mas certamente que tem mais minutos Varela, sendo o titular, e por fim o Zaidu, que é curioso, que até à data do jogo, Zaidu teve problemas físicos a nível da barriga, do estômago, e Farioli tinha lançado o Francisco Moura para a UEFA. É quase, antigamente era a ficha que era entregue ao árbitro, hoje em dia é entregue à UEFA, mas à última da hora o Zaidu disse que estava ok, e então o Futebol do Porto e Farioli voltam a trocar o Zaidu pelo Moura, mas como a informação já estava colocada na UEFA, assumiu-se uma substituição e o Futebol do Porto, quando começa o jogo, em vez de ter 5 substituições, passou a ter 4 substituições. Percebo por um lado a mudança, por outro lado não entendo uma mudança tão drástica na equipa do Porto,
e isto poderia se fazer sentir ao longo do jogo, mas por outro lado Farioli olhou para esta equipa do Utrecht com algum respeito, mas sabendo das poucas dificuldades que ele previu para este jogo, face àquilo que esta equipa estava a fazer na Liga Europa. Eu acho que o Porto entrou bem na partida, naquilo que era o seu jogo de controlo, para poder criar situações de golo, e o Futebol Clube do Porto na primeira parte foi sim criando essas opções para fazer golo, uma equipa que criava para chegar lá e fazer golo, mas a forma como concretizava e a forma como tentava fazer o golo foi muito aquela imagem que o Porto teve ao longo da primeira parte, desde o apito inicial. Era um Futebol Clube do Porto de ritmo baixo, era um Futebol Clube do Porto que nem sempre esteve ligado, e está aqui uma explicação. Era um Futebol Clube do Porto com uma circulação de bola bastante baixa, o que deixava a equipa neerlandesa um pouco mais tranquila. Problemas coletivos do Porto foram muitos, problemas individuais foram menos. Olhar para o meio campo do Futebol Clube do Porto, ainda na primeira parte, tu tens Pablo Rosário, Gabri Veiga e Eustáquio, e no individual, a tarefa individual, o Pablo Rosário acabou por fazer um jogo positivo e um Gabri Veiga acabou por fazer um jogo também muito positivo. O problema é que em termos coletivos não funcionou. E isto viu-se muito naquilo que foi o jogo de Denis Gul, o meio campo que não consegue ter essa ligação, o que é normal, acaba por usufruir dos corredores laterais, e aí Farioli deixou o PP e o Borja Sainz, mas a forma como o Porto depois chegava à área merecia uma definição diferente, e eu creio que essa definição não foi assim tão diferente face aos problemas setoriais que o Porto teve, e teve imensos problemas setoriais, só que nós adeptos, temos a tendência de olhar para o individual. O PP está mal, não é só por causa do PP, é aquilo que Martim lhe pode oferecer e é aquilo que Eustáquio também lhe pode oferecer. E são as questões intersetoriais. No lado esquerdo, não é que Borja Sainz esteja a jogar mal ou bem. O Zaidu não consegue muitas vezes criar essa relação intersetorial para que o Futebol Clube do Porto nesse setor, com relações ou neste lado esquerdo com as relações intersetoriais, não consiga desenvolver esse jogo. O Borja Sainz em termos individuais até pode ter feito um bom jogo, mas o lado esquerdo do Futebol Clube do Porto não teve aquela consistência que deveria ter, mesmo contra um adversário teoricamente muito mais fraco. É normal que esta equipa não esteja criada para ter um jogo à qual os portistas estão habituados e que queriam ver, até porque tu tens Varela, Frohold à direita e Gabri Veiga, que já tem uma simbiose para o controlo do corredor central. Outra coisa é tu meteres o Pablo Rosário e o Eustáquio, que em termos setoriais as coisas não estão ligadas, e em termos individuais o Eustáquio teve muito abaixo daquilo que eu estava à espera. Isto traz consequências, porque a forma como tu levas a bola para a frente vai-te dar muitas vezes o indicador da forma como tu, no último terço, vais concretizar. O Futebol Clube do Porto teve inúmeras oportunidades para fazer o gol, mas a longo prazo, isso vem caindo. Ou seja, se tu chegas lá e não marcas, é normal que a longo prazo, e já nos últimos 10 minutos da primeira parte, o Utrecht começou a criar situações de golo na baliza de Diogo Costa, e teve lá 3, 4 lances seguidos que poderia ter feito o golo, e isso podia soar um alarme para a equipa do Porto. Afinal, esta equipa neerlandesa tem 0 pontos, não tem nenhum golo marcado, mas é uma equipa que está a jogar em casa perante os seus adeptos e que vão dar de tudo para fazer com que a pessoa que paga o bilhete esteja feliz no estádio, e nós também estamos aqui presentes e vamos tentar conseguir ganhar esta equipa do Porto.
a coisa que me leva a pensar é que a equipa que vai lá não marca, que não traz essa consistência coletiva, porque notava-se que é uma equipa que não joga junta, e aí Farioli quer meter os jogadores para criar essa tal dinâmica e essa tal química, acaba os últimos 10 minutos com a bola em cima da área de Diogo Costa. Tu vais para o intervalo com a reta final ser melhor para o Trash do que para o Futebol Clube do Porto. E eu pensei que Farioli, ao intervalo, fosse atrás daquilo que os neerlandeses fizeram de bom, quebrar esse ciclo final e voltar ao Futebol Clube do Porto antes desse ciclo, mas mais ligado. Ou seja, instruir os jogadores para aquilo que deveriam corrigir em termos de zona, posicionamento e uma forma de jogar. Curiosamente, foi no início da segunda parte que a equipa neerlandesa fez o golo. Ou seja, eles conseguiram transportar os últimos 10 minutos para os primeiros minutos da segunda parte. E eu creio que Farioli tem, nesse campo, tem que ter culpa. Porque do outro lado tu tens o Ultresh que acaba a primeira parte, liga para o início da segunda parte e faz o gol. Neste caso o treinador da equipa neerlandesa, naquilo que é o balneário ao intervalo, conseguiu ligar a equipa para que no início da segunda parte pudesse fazer o golo. Pois é, 48 minutos, o melhor jogador do Ultresh, acho que é assim que se diz, Miguel Rodrigues, o espanhol, com formação no Celta de Vigo, o melhor jogador da equipa. Há outros jogadores como o Zé Schiel, do meio campo 21, mas considero que o Miguel Rodrigues é a aura desta equipa, acabou por fazer o golo. E meus amigos, e a partir daqui, se o cenário contra uma equipa teoricamente mais fraca não estava ao encontro daquilo que o Porto queria, então tornou-se ainda pior. Porque estando a perder contra uma equipa com 0 pontos, estando a perder com uma equipa que não tinha feito um golo nesta competição, acaba por premiar o Miguel Rodrigues por ser o primeiro jogador a marcar desta equipa na Liga Europa e ainda por cima contra a equipa do Futebol Clube do Porto. A partir deste minuto, eu creio que a consistência que não existia na primeira parte, uma coisa é a equipa consegue chegar lá, a equipa é mais forte individualmente, a equipa quando chega ao último terço cria perigo, isso tudo o Porto foi tendo. A consistência da forma como fazia hoje é que não se fazia sentir naquilo que era o adepto e que estava a ver o jogo. Ou seja, era preciso um Futebol do Porto mais ligado, e eu acredito que através das substituições o Farioli pudesse ir ao encontro disso. Minuto 54 e entra William Gomes e ele tira o PP, que não percebi. É uma substituição que William Gomes vai procurar coisas diferentes à direita. Eu acho que ele pressentiu que do centro-direita, ataque do Futebol Clube do Porto, havia espaço para que William Gomes pudesse fazer a diagonal, aquela diagonal e rematar a baliza. Mas acabo, no geral, não consigo perceber. Muita gente diz que PP tinha amarelo. Não é por causa do amarelo, porque Prepites, que era o central do Porto, numa posição bastante pior, também tinha cartão amarelo. Eu creio que esta substituição veio para trazer coisas novas por parte de William Gomes e uma exibição menos ou mais apagada por parte de PP. Mas curiosamente ele mantém o Martim, que o Martim minutos depois leva amarelo. Que fazia mais sentido colocar o PP lateral direito, por exemplo, e deixar o William Gomes na frente. Não percebi muito bem esta substituição, para além da diferença individual, mas o Futebol do Porto, ao minuto 65, chegou ao gol. Um excelente passe do Gabri Veiga no meio, e o último passe é fortíssimo, que encontra o Denis Goul, acho que é o Denis Goul que faz um remate à baliza, e depois Borja Sainz, numa segunda bola, acabou por fazer o gol. O Porto tinha quase tudo nas mãos, não é? Porque estamos aqui a ver uma equipa teoricamente mais fraca, uma equipa com 0 pontos, uma equipa que no campeonato neerlandês, eu acho que está na 6ª posição, não estou em erro. Uma equipa que manda o Porto faz o gol do empate e 1 minuto depois há uma expulsão. Portanto, o guarda-redes é expulso
pelaquela tentativa de agressão, de encostar a cabeça, e há aí a expulsão do guarda-redes em que diminui drasticamente a equipa neerlandesa, até porque depois ficou a funcionar 4-4-1. Ele tinha colocado o Haller ao minuto 61 e puxou o Min para as costas do Haller, e acabou depois da expulsão e ele tirar o Min para colocar a guarda-redes, e a equipa ficou num 4-4-1, vai limitar os seus extremos, limita depois o meio campo, mas fica com o Haller na frente, que não é um jogador de profundidade, de velocidade, não é um jogador para o contra-ataque, e o Futebol Clube do Porto deveria ter aproveitado essa situação. Farioli acabou por fazer algumas modificações, eu acho que foi importante a entrada do Frohold. Alberto Costa percebeu-se com o Martim, aí sim, o Martim já tinha amarelo, e Alberto Costa fez sentido. O caso do Frohold também fez sentido, mas eu creio que o Futebol Clube do Porto foi muito vítima também da alteração de Zaidu por Francisco Moura. Deixou o Porto com 4 substituições e nesta altura do jogo, quando entra Frohold, o Futebol Clube do Porto poderia ter colocado o Rodrigo Mora, que fazia mais sentido se tivesse colocado o Frohold e Rodrigo Mora. E depois há um senão, que é troca de pontas de lança. Se calhar não fazia sentido entrar o Samu, deixava Denis Gol para entrar o Rodrigo Mora. Eu acho que estas questões levam Farioli a pensar depois do jogo. Se fez sentido fazer uma substituição antes do jogo ter começado, se fazia sentido colocar o Zaidu estando apto, mas para mim, Francisco Moura, porque o Zaidu foi até à última hora e não ia abdicar dessa substituição, ou então tentar perceber o que é que era mais benéfico para o Futebol Clube do Porto naquele momento, ou eu tiro o Samu, ou eu não meto o Samu com Denis Gol, Rodrigo Mora e Frohold, até porque o meio campo do Porto precisava da tal ligação que nunca teve, ou seja, em termos individuais, jogadores a cumprirem o seu papel e a sua tarefa, o caso do Pablo Rosário e o caso do Gabri Veiga, mas em termos coletivos nunca funcionou. E acho que aí o Futebol Clube do Porto perdeu muito, optou por Samu em detrimento de Denis Gol, mas mesmo assim, a partir do momento em que ele faz as substituições, sabendo que o Utrecht estava com -1, e eu creio que foi um Futebol Clube do Porto fraquinho, foi um Futebol Clube do Porto debilitado, e foi um Futebol Clube do Porto que deveria ter feito muito mais do que aquilo que fez. Mesmo o Futebol Clube do Porto, com jogadores como Eustáquio, Pablo Rosário, Denis Gol, Zaidu foi terrivelmente hoje, foi horrível, e pareceu-me que Zaidu foi teimoso, pareceu-me, porque Zaidu à última hora diz que está em condições físicas para jogar, mas durante a partida não foi o mesmo Zaidu que eu estou habituado a ver, e pareceu-me que o nigeriano estava mesmo debilitado, dadas as suas reações, mudança de velocidade, mesmo na recepção da bola, o Zaidu foi terrível hoje. E acho que o Futebol Clube do Porto, mesmo com jogadores que têm menos minutos, eu acho que este Futebol Clube do Porto deveria ser muito mais forte do que esta equipa neerlandesa, não tirando o mérito a esta equipa pelo jogo que fez. Mas, meus amigos, eu vi muitos jogos do Utrecht, tá? Mesmo o último jogo frente ao NEC, ganharam por 1-0. Vi muitos jogos do Utrecht e continuo a dizer, um Futebol Clube do Porto a jogar 10 vezes com esta equipa empatava e empatou hoje. Também por demérito da equipa do Futebol Clube do Porto, que soube pouco hoje e que sirva de mais uma lição para Farioli, que eu posso sim fazer uma gestão da equipa do Futebol Clube do Porto, mas a que custo é que isso me vai trazer? Até porque a gestão pode ser minuciosa e não uma gestão de 4 ou 5 jogadores que pode hipotecar esta equipa do Futebol Clube do Porto e o Porto empata. Ou seja, depois deste empate, há que fazer a ponte para o jogo do Famalicão e vamos ver como é que esta equipa do Porto vai se apresentar em Famalicão antes da pausa para as seleções.